Louvado seja Deus, porque quando Deus faz, é assim que a gente ficamos sem compreender o agir de Deus, o operar de Deus em nossas vidas, assim como Pedro, porque a Bíblia diz que ele achava que era uma visão, mas por diante a Bíblia diz que eles passam a primeira e a segunda guarda. A Bíblia diz que eles vão até o portão principal da cadeia, louvado seja Deus, e a Bíblia diz que logo após aquele anjo já se retira de Pedro. Quando o anjo completa a missão, que é entrar dentro da cadeia, aquilo que a igreja não conseguiria fazer, Deus fez, e Deus fez por completo, porque a Bíblia diz que o anjo, ele completa a missão, ele entra dentro da cela, ele entra dentro da cadeia, louvado seja Deus, e ele tira Pedro daquela circunstância, daquela situação, e agora a Bíblia diz que aquele anjo se retira, e agora só que a Bíblia vai dizer que Pedro agora cai em si, que Pedro, ele vai compreender que tudo aquilo que ele estava vivendo era real, louvado seja Deus, e é assim Aleluia. também é que Deus irá fazer em nossas vidas, aquilo que nós temos colocado diante dele. Quando Deus fazer, a gente não vai entender, a gente vai achar que é uma visão, que é um sonho, que aquilo não está sendo real em nossas vidas, mas é isso mesmo, fulano de tal se converteu, é mesmo, aquela pessoa se entregou a Jesus, louvado seja Deus, aquele processo, aquela causa, louvado seja Deus, aconteceu, a minha vida mudou, eu estou conseguindo organizar, prosperar, louvado seja Deus. Aí somente depois de alguns dias é que nós vamos compreender que Deus virou a chave em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus, assim como diz a Bíblia, diz o texto, e a Bíblia diz que logo após o anjo deixar Pedro ele se dirige até, louvado seja Deus, a casa de Maria, a mãe de João, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que naquele local que a igreja estava tanto orando pela libertação de Pedro, é onde Pedro chega e bate na porta. E a Bíblia vai nos relatar sobre uma garota chamada Rode, louvado seja Deus, que se coloca até aquela porta, conhecendo a voz de Pedro, louvado seja Deus. Mas aquela garota, de tanta alegria que ela se encontrava, ela não abre aquela porta para Pedro. E a gente começa a imaginar que Pedro ali já começa a ficar até assustado. Rapaz, essa menina ouviu minha voz, eu estou chegando, ela vem até aqui, louvado seja Deus, e ela volta, não abre a porta. Meu Deus do céu, será que vão vir, vão me buscar? Louvado seja Deus, porque mais na frente, quando Pedro entra, louvado seja Deus, aquele povo que estava orando por Pedro, eles não compreendem, né? Eles começam ali a se alvoroçar, a se alegrar, louvado seja Deus, começa a coisa que lá, que ali tinha grito, tinha pulo, que ali tinha glória, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Pedro fala: opa, fala mais baixo, porque senão pode trazer, né, os guardas de volta aí e me prender, louvado seja Deus. E meus amados irmãos, é sobre isso que eu quero trazer para nós nessa noite, é o poder da oração. Porque Aleluia. Pedro, ele não conseguiria sair daquele lugar só porque Pedro, ele era servo do Senhor, não. Porque se fosse assim, não teria toda essa narrativa que ficou de edificação para nossas vidas. Porque a Bíblia diz que somente através da oração da igreja é que Deus envia o anjo, é que Deus livrou Pedro daquela situação. Aleluia. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite, que a oração, ela surte efeito, que a oração, ela move o coração de Deus em nosso favor. Por mais que a gente, no primeiro dia, no segundo dia que a gente tem orado, que a gente tem aberto uma campanha, apresentado diante de Deus, por mais que seja um mês, por mais que seja um ano, por mais que seja 2 anos, não devemos desfalecer, porque aqui também teve um período, porque teve a festa dos asmos, das Páscoas, louvado seja Deus. Vamos supor que durou 1 semana, e 1 semana a igreja se colocou em oração, e 1 semana a igreja perseverou, e a Bíblia não diz que a resposta veio de imediata, não, somente quando acabou a festa, que era para Pedro comparecer, foi que Deus interviu, louvado seja Deus. E tem um versículo que diz que o justo,
ele vive da fé. E a Bíblia diz de fé em fé. Sabe qual é o significado dessa mensagem que o apóstolo São Paulo escreve em Romanos? Que nós temos que viver de fé em fé. É isso que a igreja fez, é isso que nós temos que fazer como cristãos, é a perseverança. Quando ele fala de fé em fé, é perseverança. Nós temos que perseverar dia após dia. Louvado seja Deus. Não devemos nunca desfalecer a nossa fé, a nossa esperança. Louvado seja Deus, porque Deus ele há de agir em nosso favor, ele há de entrar na nossa causa, naquilo que nós temos apresentado diante dele. Louvado seja Deus, nós temos que andar na fé, por mais que hoje seja difícil, por mais que amanhã se torne difícil, por mais que o mês está difícil, por mais que o ano está difícil, mas nós temos que crer no sobrenatural de Deus. E é isso que eu venho deixar para vocês nessa noite, é o poder da oração, através dessa palavra que Deus agiu na vida de Pedro, assim também eu creio que Deus ele irá agir em nossas vidas, que Deus irá agir nesse lugar, que Deus tem ouvido as orações dessa casa. Louvado seja Deus. E Deus, aleluia, nessa noite Deus vai entrar com providência nessa casa, nessa luta, aleluia. Deus ele vai enviar um anjo, aleluia. Deus ele vai Louvado seja Deus, aleluia. Assim como ele entrou santo nome do Senhor, aleluia. Aquela alma que está perdida, aquela alma que está, aleluia, se perdendo no mundo das drogas, do tráfico, da facção, da bebida, da prostituição. Louvado seja Deus, assim como ele enviou nessa mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, através da oração da igreja, assim também não é diferente em nossas vidas. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz, aleluia, que Deus ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Louvado seja Deus. E assim, meus amados irmãos, eu encerro essa mensagem e agradeço a minha rica e maravilhosa